E aqui nós vamos para propriedades das potências, tá bom? Propriedades, vamos entender assim, o que é possível fazer com as potências. Dentro do conjunto dos números reais aqui, os números reais, o que é possível de se fazer, que vai facilitar os meus cálculos? Então, vamos ver aqui algumas propriedades, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós já estudamos isso no 8º ano, mas vou dar um reforço aqui para o 9º, tá bom? Então, vamos lá. Primeira propriedade. Quando a gente multiplica duas potências de mesma base, tá vendo? Será que eu tenho que achar aqui o resultado primeiro, 49, multiplicar pelo resultado desse, ou tem alguma coisa que eu possa fazer para facilitar? Então, vamos entender aqui melhor. Eu separei aqui. 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7. 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. Eu posso tirar esses parênteses aqui e colocar tudo um à frente do outro. E a gente percebe que o 7 vai se multiplicar 5 vezes. Isso eu já aprendi, que eu posso simplificar numa potenciação, não posso? Ó, é o mesmo fator que se repete 5 vezes. Então, 7 elevado a 5. Agora, observa uma coisa interessante. 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao cubo. Olha quanto que deu. 7 elevado à quinta potência. Então, a gente percebe, ó, que 2 mais 3 é quanto? É 5. Então, a gente já sintetiza aqui uma propriedade, que quando você tiver uma multiplicação de potências de mesma base, basta você conservar a base e somar os expoentes aqui, ó, tá vendo? Então, eu escrevi aqui de uma forma generalizada, com letras, tá bom? Que vai servir para qualquer número, na verdade. A elevado a n vezes A elevado a m, observa que a base é a mesma, tá vendo? Só os expoentes, que aí cada um tem seu valor. Como que eu resolvo isso daqui? É só manter a base, escrever na frente a mesma base, ó, e soma os valores dos expoentes. Pronto. Nós vimos para a primeira propriedade a multiplicação e nós vamos ver na segunda propriedade a divisão. Então, aqui nós vamos seguir um caminho parecido com aquele, só que fazendo a divisão. 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3, eu posso escrevê-lo nessa divisão assim, ou na forma de fração, tá vendo? Aqui eu separei, destrinchei aqui, né? Essa potência numa multiplicação, ó, são 7 vezes 7, 5 vezes. Aqui embaixo, 7 vezes 7, 3 vezes. E a gente já sabe que a gente pode fazer essa simplificação de fatores, né? Então, simplifiquei 3 aqui, 3 aqui. O que é que me restou aqui no numerador? 7 vezes 7. Que eu posso escrever como 7 ao quadrado, 7 elevado a 2. Agora, observe. 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3 é igual a 7 elevado a 2. Se você analisar bem os expoentes aqui, você percebe que 5 menos 3 é exatamente o resultado, né? Então, a gente sintetiza que se você for dividir potências de mesma base, você pode, como resultado da conserva a base, subtrai, diminui 5 menos 3, 2, tá bom? Diminui os expoentes. E aqui é a forma generalizada, tá bom? Conserva a base, subtrai os expoentes, tá bom? Terceira propriedade. Uma potência, tá vendo? Aqui fora, uma potência. E aqui dentro também nós temos outra potência. A base aqui também é uma potência. Será que eu tenho que dar esse resultado aqui para elevar ao quadrado? Será que não tem uma forma mais simples? Vamos ver. Nós sabemos que todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, destrinchei aqui, ó, 7 elevado à quinta vezes 7 elevado à quinta. Nós já sabemos que quando eu multiplico, eu somo aqui os expoentes simples, né? Então, dá 7 elevado à 10ª potência, porque eu somei aqui 5 mais 5. Aí, vocês conseguem perceber alguma relação que tem entre esses expoentes aqui e esse? Percebe que se eu multiplicar 5 vezes 2, não dá exatamente 10, que foi a minha resposta lá em cima? Então, para facilitar, quando vocês se depararem com esse tipo de potência aqui, uma potência cuja base também é uma potência, é só multiplicar os expoentes conservando a base, tá bom? E aqui a quarta propriedade, potências cuja base é um produto, tá vendo? Você tem uma potência aqui fora e nós temos aqui
um produto dentro dos parênteses que representam aqui a base. Aqui eu também destrinchei, um número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá vendo? 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Tirei os parênteses, a gente observa que eu tenho 2 fatores 3 e 2 fatores 2. Que aqui eu posso escrever como 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Isso quer dizer que se vocês tiverem um produto aqui como base de uma potenciação, vocês podem separar. Esse elevado ao quadrado vezes esse elevado ao quadrado, tá bom? E na divisão também. Aqui eu exemplifico aqui e dá pra gente perceber que eu posso separar, escrever essa divisão separada, né? Como duas potências separadas. Então, exemplifiquei aqui, escrevi essa divisão como uma fração. E o número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Aqui a divisão tá aqui dentro, tá vendo? Ele vezes ele mesmo. Aqui 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 7 vezes 7 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Isso é uma divisão. Então, 2 elevado ao quadrado dividido por 7 elevado ao quadrado. E a gente percebe que eu também posso separar, tá vendo? Esse ao quadrado dividido por esse ao quadrado. Então, aqui também sintetizo. Você pode pegar um produto e separá-lo, né? O produto está dentro dos parênteses e eu separo eles. Eu separo eles com potências, tá vendo? E aqui na divisão também, tá bom? Então, a divisão dentro de parênteses elevado a um expoente eu posso separar. E aqui uma coisa interessante que a gente aprende no 6º ano sobre expoente zero, que a gente fala, ó, todo número elevado a zero é igual a 1. E aí todo mundo pergunta, por quê? Por quê? Porque aí aqui tá a lógica. Pela segunda propriedade, se eu não me engano, que nós vimos lá, segunda propriedade, nós vimos que quando eu tenho divisão de potências de mesma base, eu posso conservar a base e subtrair os expoentes, não é? Vamos ver isso aqui embaixo. Mas vamos entender. Eu separei aqui, tá vendo? Peguei 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5 na forma de fração. Resolvi aqui dar 32 e aqui também dá 32. O que a gente sabe? Que toda vez que eu divido um número por ele mesmo, resulta em quanto? Quanto que é 32 dividido por 32? É 1. Mas olha para vocês verem quando eu aplico uma propriedade da potenciação, que foi diferente desse trabalho que eu tive aqui. Vamos lá, conserva a base, subtrai os expoentes. 5 menos 5 é quanto? É 0. 2 elevado a 0, já que se trata do mesmo problema, nós temos que ter o mesmo resultado. Então, independente do valor que nós tivermos aqui nas bases, nos expoentes, desde que aqui seja, né, a mesma potência, seja igual, cuja divisão de dois números iguais, gente, dá sempre 1, o resultado é sempre 1. Então, a gente chega a essa conclusão, que todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá bom? Aqui, ó. Todo número elevado a 0 é igual a 1.